Olá, muito boas-vindas mais uma vez ao nosso programa Educação e o Seu Futuro. Consigo Gregório de Mello, à portuguesa, ou à inglesa Gregory de Mello. É um programa que já estamos lançando já há umas semanasitas, tudo considerado com educação ou influência que a educação tem feito nas vidas dos nossos imigrantes, especialmente, e dos nossos filhos, e netos e bisnetos. E temos esta semana mais um convidado que é mais difícil fazer uma entrevista a um convidado quando é um amigo pessoal, que essa pessoa é um amigo pessoal minha, mas que é uma pessoa que tem muita influência na comunidade portuguesa já há muitos anos, na área de Taunton, e vai explicar um pouquinho da sua vida, da sua imigração para os Estados Unidos da América e a sua carreira durante a sua estadia até o presente dia. Estamos connosco hoje o Sr. Luís Loura, muito boas-vindas. Boas-vindas e muito obrigado pelo convite e estar presente nesta ocasião. Sim, senhor. Luís, como eu já anunciei, somos amigos pessoais, só é sempre um pouquinho mais difícil fazer uma entrevista e até o Luís perguntou-me, não tens notas? Eu disse, não tenho notas porque conheço mais ou menos a carreira do Luís. Mas, de qualquer maneira, explica ao pessoal que estamos ouvindo a sua imigração para os Estados Unidos com a sua família, se faz favor. Pois, sou imigrante, nasci na ilha de Santa Maria dos Açores e vim para a América em 1960 com a minha família. Em total temos pai e mãe, incluindo todos, 16 membros da família. O meu pai veio cá em 1959 por uma visita e cá ficou. E o ano próximo tratou dos papéis necessários, papéis legais, para trazer a família toda para cá em um ano próximo, em outubro de 1960. Então vieram todos, 16 ao todo? O meu pai veio em 1959. Sim. E o próximo ano vieram os outros, menos o meu irmão mais velho. Nesse tempo era mandatário para participar no militário. Sim, sim. E ficou lá uns meses depois de nós e em poucos meses ele veio. E quantos anos tinha nessa altura? O meu irmão? Não, o Luís. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Então, chegou a essa linda terra nos anos de 60, não é? Que a América era um pouco diferente, que eu já tenho explicado aqui no meu programa, porque os meus pais também emigraram em 62 para a América e contaram-me que, claro, a América não é o que era hoje. Só um jovem de 9 anos sem falar a língua inglesa, como é que foi a sua experiência? Foi uma experiência difícil, mas o que temos aqui a oportunidade, uma família grande com 14 filhos, pai e mãe, não falavam a língua inglesa, pouco dinheiro, nesse tempo tínhamos qualquer coisa, mas muito limitado. Mas estávamos no modo de trabalhar. Sabemos que é um desafio grande para nós, mas tudo correu bem. Nos primeiros 2 anos foi muito difícil. Meu pai comprou uma casa antes de nós chegar cá em 1960, uma casa de 3 famílias, que a nossa família, como era tão grande, precisava de uma casa desse tamanho, não? E a coisa que era a gente ia para a missa nos domingos, sempre a pé. Às vezes as famílias, os tios e as tias vinham cá com os seus carrinhos para dar um passeio a gente à igreja e no supermercado. Mas foi difícil. Sim. A não falar a língua era um desafio, não? Sim, sim. E a pergunta era essa, como é que uma família desse tamanho, não é? Normalmente uma família vem para a imigração, chega cá, tem já um apartamento já feitinho, com 2 ou 3 quartos de cama, mas a sua situação foi um pouco diferente. O seu pai já tinha uma casa, um casarão para a sua família inteira, que não é normal, que é um sacrifício muito grande que ele fez, não é? Para estabelecer a família na cidade de Taunton. Não foi sempre na cidade de Taunton.
Sempre. Por Luís Vivet. Okay, Foi tá sempre. Bem, tá bem. E então, depois foi para a escola primária, não é? Depois para o liceu e depois o que é que aconteceu? E depois fui para o colégio, Bristol Community College, para 2 anos, e me transferi para UMass Dartmouth para meter-me no estudo de educação. Sim. Fui professor pelo menos 12 anos na cidade de Taunton, e o meu estudo principal foi línguas modernas. Estudei espanhol, francês, português, e lá ensinei em Taunton, por um cabo foi mais ou menos 12 de anos. Lá ensinei no middle school e no high school em Taunton. Sim, e naquela altura ensinava 3 línguas, era? Sim, 3 línguas. O francês, o espanhol e o português. E português. E o quê? Durante o dia. Durante o dia. E depois ofereceram uma oportunidade havia muitos imigrantes na área, não só portugueses, mas italianos, gregos, brasileiros, polacos, de várias nações do mundo, e nós vemos uma oportunidade para ajudá-los a obter a cidadania americana. E o colégio do Bristol Community organizou um programa e eu participei a ser o instrutor, sim, sim, sim. O professor da escola à noite, em que oferecíamos inglês para os imigrantes, e a segunda parte da classe era para estudar para o processo de naturalização. Sim, sim, sim. Vamos chegar a esse ponto noutro segmento, mas isso é importantíssimo. Naquela época que era professor durante o dia, havia falta de professores naquela altura? Porque é que estava ensinando 3 línguas? Não é normal, não é? Na escola, nos grados de 6º ao 8º, do 6th to 8th grade, sim, era escola, era junior high school, tratamos. Sim. E nesse tempo, a gente oferecia 3 línguas. Isto era no sistema em Taunton. E lá as línguas eram francês, português e espanhol. Por todos os alunos que queriam participar a aprender as línguas modernas. Sim. E eu, até o nosso representante estadual, o Tony Cabral, foi professor lá em Taunton. Sim. E tínhamos 3 escolas middle schools. Sim, sim. E lá a gente oferecia 3 línguas que depois os alunos se queriam. O primeiro ano, que era o 6º grado, começavam com 3 línguas. E depois no 7º e 8º ano, que se queriam estudar só português, ou espanhol, ou francês, esses 2 anos o foco era só nessas línguas. Sim, sim, sim. Então não era uma falta de professores, era só da maneira que o currículo estava dividido, não é? Foi isso mesmo. Tá certo. E então essa carreira de 12 anos, mas essa carreira tem outra carreira que também mexer com estudantes do estranho, não é? Estudantes que vinham cá. Havia um programa, um intercâmbio de estudantes da Europa para a América. O Luís também pertence. Enquanto no verão os professores, a maioria deles têm férias. Não trabalham durante o verão. O primeiro ano que eu sempre adorei de viajar. O primeiro ano eu passei 8 semanas na parte da Espanha do Sul, estive na África, na França, estive em Portugal, 8 semanas. O segundo ano, um professor que eu tinha no high school, o meu professor de espanhol, me chamou-me e pediu se eu tinha interesse de trabalhar para ele com este programa de alunos de outros países para virem cá à América. E eu disse, sim, pois não. E ele disse, trabalhas por mês e o segundo mês de férias tu vais para esse país passar umas férias lá. Então foi uma experiência agradável. Muito, muito.
uma grande educação, e o programa começava, era uma coisa de part-time, mas o programa começava em janeiro a procurar famílias na área para assistir os alunos. Os alunos ficavam lá por um mês. Sim. E depois, a quinta semana, nós íamos para Montreal, Washington DC, Nova York, para ver a parte dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. E os alunos vinham da Alemanha, da Finlândia, da Suécia, da Suíça, da Itália, da Espanha. Sim. É um programa engraçado, porque a gente hoje chama isso Study Abroad ou Student Exchange, não é? Mas isso já acontecia há muitos anos atrás. E hoje em dia, porque na universidade onde estou, na Bridgewater, é muito fácil hoje em dia fazer o intercâmbio de estudantes, porque a tecnologia permite. Antigamente não era assim. Como o Luís já disse, começava-se em janeiro a procurar famílias para fazer assistência a esses alunos, para eles terem um lugar para dormir e comer, não é? Durante a sua estadia aqui na América. São um programa que eu também apoio muito na universidade e é uma experiência muito importante para os alunos. E então, mais à frente, o Luís teve 12 anos de professor e depois o que aconteceu? Depois recebi uma chamada do nosso representante estadual, o Theodore Alexo, e perguntou se tinha interesse para trabalhar com ele na casa estadual em Boston, no State House. E eu, nesse tempo, adorava ser professor. E pensei da situação da oferta por mais um mês. Falando com os meus colegas da escola, falando com os administradores, pessoas que tinham respeito, para ver se era uma boa oportunidade. E todos me diziam, vai, experimenta. Se não passares, se não gostares, voltas para continuar a ser professor. E foi em 1981 que eu foi para a Casa dos Representantes. Transferei para... Sim. E o seu cargo era mais em Boston, era mais em Taunton? O que aconteceu? Ambos. Eu passava em Taunton 3 dias, tínhamos um escritório regional, distrito em Taunton, e depois passava no State House 2 dias por semana. Sim, sim. Isso em 81. E depois, durante essa carreira, teve quantos anos com o representante Aleixo? Quase 10 anos. 10 anos. E deixou, então, a Casa de Representantes para outro fim? Eu tive uma oportunidade que eu sempre tinha o desejo de viver em Flórida. E lá fui muitas vezes, mas em 89 ofereceram-me um trabalho no tribunal como probation officer em Naples, Flórida. Lá fui. Tomei esse trabalho e adorei muito o clima, o ambiente. A vida lá era muito gostosa, não? E enquanto estive lá trabalhando durante o dia, à noite ofereceram-me um trabalho na universidade como professor, instructor de espanhol. E lá fiz isso por 6 anos. Mas como tinha família cá e tive saudades da família, voltei para trás, para Massachusetts, para Taunton, e lá comecei a trabalhar pelo Registro de Motor Vehicles. Então, vamos parar só um momentinho, Sr. Luís, para ouvir o resto da história, porque neste momento temos que parar uma pausa para dar oportunidade aos nossos comerciantes e os nossos telespectadores ouvir os comerciantes. Então, fique com a gente, já voltamos em breve tempo. Obrigado.